Ok, eu acho que nos últimos dias o que mais se pensa neste mundo é sofrimento e morte. Parece que nenhum outro tema é mais relevante que esse. Sofrimento porque está todo mundo sofrendo, confinado, medo, preocupações, perda de emprego, alguns falta de comida, e morte, porque não sabemos quando esse vírus poderá nos atingir. De repente ele chega, nos atinge, e de repente a gente quer se livrar dele e não consegue. Então esses dois sentimentos, de sentimento de medo e sofrimento, eles estão muito latentes na nossa vida, né? Sofrimento e morte. Aliás, eu estava vendo um artigo no jornal que hoje a preocupação dos brasileiros é muito maior com a morte do que com a situação financeira. O medo de morrer. Agora, a grande vantagem é que nós estamos num lado diferente, né? Nós, não vou dizer que a gente não tem medo da morte, na realidade nós queremos viver mais. Por exemplo, eu estou curtindo os meus netos, eu quero curtir mais, mas se Deus me chamar eu tenho que ir, é claro. Aliás, tenho que ir, não, eu vou, sem dúvida nenhuma. Mas deixe-me colocar aqui para vocês, eh, sofrimento e morte. Sofrimento é inevitável, a questão é como enfrentá-lo. Então não tem como você evitar o sofrimento. Ele vem. Seja você crente, seja você não crente no Senhor Jesus, o sofrimento vem de várias e várias maneiras. Agora, ele vem e ele pode ser superado. A morte não. A morte chegou, tchau, não tem retorno. O sofrimento ainda dá para ser trabalhado, né? Então vamos a um texto que eu gostaria de deixar para a gente já. Primeiro, Efésios 2,12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ok, essa era a nossa situação anterior da nossa salvação. Sem Deus, sem esperança, sem nada. E eu aproveito para você que é um crente no Senhor Jesus, imagina você se hoje você estivesse vivendo essa pandemia e sem Cristo no coração, com medo, com pavor, o que é que vai acontecer? Então nós estamos numa situação que temos muito mais condições de trabalhar com sofrimento e com a possibilidade de morte que o incrédulo não tem. Não tem de jeito nenhum. Deixe-me colocar mais. Diante de tudo que está ocorrendo, o verdadeiro medo do povo é a morte. Eu já citei isso para vocês agora há pouco, né? O sentimento do povo que tem medo da morte. E se você falar em morte, já fica apavorado, né? Esse é o grande sentimento. Seria um momento oportuno da pregação do evangelho? Eu creio que sim. Seria talvez depois dessa pandemia, muita gente se voltando para Deus? Pode ser que sim, não havendo a possibilidade de não haver esse movimento. Deixe-me mostrar mais um texto para vocês. O apóstolo Paulo diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É interessante, né? Somente um crente no Senhor Jesus pode dizer que o morrer é lucro. E é claro que é lucro, né? Você vai deixar o sofrimento e você vai herdar a vida eterna e vai viver numa situação em que não existe mais nada, não existe choro, não existe lágrimas, não existe dor. É o que revela o livro do Apocalipse, a nossa vida eterna com Deus. Não tem choro, não tem nada, não tem dor, não tem sentimento de pecado, não tem dor, não tem absolutamente nada.
Por isso que o apóstolo Paulo, na sua certeza de salvação em Cristo Jesus, ele coloca que morte é lucro. E realmente é lucro. É lucro. Agora, enquanto não vem esse lucro, nós vamos ter que administrar os sofrimentos. Eu creio que existem dois tipos de sofrimento. Aquele sofrimento que é normal a todos, todo ser vivente, e o sentimento e o sofrimento do crente, sofre pelo evangelho. Quando Jesus fala que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele está falando claramente das aflições que sofreríamos por segui-lo. E esse sofrimento, ele é muito vivo na vida do crente. É o sofrimento de viver para Cristo, para a glória dele e tão somente. E vamos sofrer reveses importantes nas nossas vidas. Há muita gente nesse mundo sofrendo, porque preferem obedecer a Jesus e não às autoridades. Nós vivemos num país com absoluta liberdade, mas há aqueles que vivem em países em que o sofrimento é quase que constante, da perseguição, do não saber o que vai acontecer amanhã. Sofrimento e morte. Sofrimento, todos nós, toda a humanidade está sujeita. Só que nós temos condições de sobrevivermos ao sofrimento, debaixo da confiança, do guardar do Senhor Jesus das nossas vidas. Portanto, crente sofre? Claro que sofre. E os sofrimentos muitas vezes são benéficos às nossas vidas, fazem-nos pensar seriamente como estamos vivendo, fazem-nos chegar um pouquinho mais perto de Deus. Sofrimento é bom. Agora, como suportá-lo? É só nos agarrando na promessa de que um dia esse sofrimento vai passar e conscientes de que enquanto estivermos aqui, haveremos de sofrer. Ninguém está livre dos sofrimentos. Acho que Deus permite o sofrimento, sabe por quê? Para a gente se conscientizar que o céu não é aqui. Vocês sabem que existem muitas teologias banais por aí achando que o céu é aqui. Se aceita Cristo é a mesma coisa que você ir numa raspadinha. Raspou, achou, ganhou. Você não tem mais problemas. Sim, talvez os problemas até continuem. O apóstolo Paulo, quando tem aquele encontro com Ananias, e Ananias recebe o seguinte recado de Deus: vai lá falar para Paulo que agora ele vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Foi o prêmio que ele ganhou pela salvação em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, encaremos o sofrimento. Encaremos até a possibilidade de morte, naquela confiança inabalável que, se Deus nos levar, estaremos com Ele para todo sempre. Amém? Ok, um grande abraço a todos.